Isso. Pessoal, então, a aula de hoje é sobre os persas. Nós vimos sobre os egípcios, né? Vocês viram os vídeos? Vai fazendo assim, ó. Vocês assistiram os vídeos dos egípcios, né? Dos fenícios, dos hebreus, não foi? E nós fomos vendo as civilizações antigas. Hoje nós vamos ver os persas. Vocês já devem ter lido o texto, vocês já devem também ter feito os exercícios, e a Pro vai deixar para a nossa próxima aula, que é segunda-feira, um vídeo de uma aula que eu gravei sobre os persas, tá bom? Uma aula completa sobre os persas. Mas a Pro só vai postar na segunda-feira, que a nossa aula é gravada na segunda-feira, então na segunda-feira você vai assistir esse vídeo. Hoje a gente vai comentar alguns pontos principais sobre os persas, tá bom? Quem já viu, faz assim, tá bom? Quem já viu, já pegou um gatinho persa? Não? O gatinho Eu persa, só vi pela internet. isso. Ele é aquele fofinho, Ah, né? O focinho dele é a diferenciado, avó do meu amigo tem. A avó do meu amigo tem. né? Ele é diferente, né? E quem já ouviu falar dos tapetes persas? Raríssimo, Não. né? Então, assim, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar de uma civilização bem antiga, que hoje, pessoal, fica ali na região do sul do Irã, do país Irã. A Pérsia, ela se localizava no sul do atual Irã. Oi, Kevin. O gato persa é aquele que não tem pelo, todo enrugado? Não, ele é bem peludinho. Na nossa É? aula, no vídeo que a Pro fez e vai postar segunda-feira, eu coloquei uma foto. Aí você vai ver. Tá bom? Pro, Tá. Oi. ele é meio gordinho? É, fofinho. Bem fofinho. Mas vocês vão ver, aguardem. Segunda-feira vocês vão ver, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar. Então eu quero que você vá grifando aí na sua apostila, logo a primeira linha. A Pérsia se localizava no sul do atual Irã. Faz aí, grifa, pinta, para você saber. A cidade mais antiga da Pérsia, que também era sua capital, se chamava Pro, é Itaíra, né? É Itaíra. Irã. Até Irã? Tá E bom. era chamada Parságada. Oi, é o Kevin que quer perguntar? Pode falar. Eu acabei de pesquisar um gato que é um gato persa. Ele é bem peludinho. Isso, é isso mesmo. Essa foto que a Pro vai colocar. Ele teve cruzamentos para chegar nisso, desse jeitinho que ele é Eu hoje. já vi. Mas a Eu já origem vi também. é de lá mesmo, lá da Pérsia. Tá bom? Então, os persas, pessoal, eles viviam naquela região, que é o sul do atual Irã hoje, com várias tribos. Tinha várias tribos ali, mas as principais eram as tribos dos medos e dos persas. Por volta de 555 a.C., surgiu um homem chamado Ciro. Ele foi um grande conquistador e ele conquistou ele fazia parte do clã persa. O que é clã, pessoal? Está aí no nosso vocabulário. É um grupo, a gente já viu isso também, lembra? Um grupo de famílias comum, né? Tinha por exemplo, tinha lá um tataravô. E aí não se forma uma família? Então, eles viviam juntos, formavam um clã. Então, tudo começou com uma família que ficou muito grande, né? Depois virou uma tribo e era o clã persa. Ciro fazia parte do clã persa. E ali ele surge naquela região onde haviam várias tribos, onde quem dominavam eram os medos, e Ciro, por volta de 555 a.C., ele domina os medos. E aí junta tudo, fica medos e persas formando a Pérsia. Oi, Kevin. Não. Oi.
A Síria ficava perto dessa região aqui, do Média, do Império Persa? A Síria É. estava toda naquela região, tá bom? A Síria Nós vamos ver aqui ficava. mais pra frente. Nós vamos ver aqui mais pra frente, tá bom? Ó, Pro, deixa só para eu falar tudo, vamos desligar e depois você vai colocando a sua anotaçãozinha no nosso chat, as suas dúvidas no nosso chat e a Pro vai respondendo. Pode ser assim? professora, é que toda hora que eu vou lá no bate-papo, eu mando, né? Eu escrevo aqui, mas como que eu mando? Você aperta o Enter, Enter. tá? Ah. Aperta o Enter, ou senão depois você vai lá na plataforma e deixa a sua dúvida para Pro, tá bom? Não, ah, já mandei. Tá bom? Ou você coloca aqui e eu te respondo depois, ou você vai lá na plataforma e pergunta para Pro, senão a gente não consegue. Não, Pro, eu já consegui agora. Conseguiu? Então tá bom. Então vamos continuar. Então, estava todo mundo ali naquela região, medos, persas e outros. As principais tribos, né, eram dos medos e dos persas. E, inicialmente, os persas estavam submetidos aos medos. Os medos é quem dominavam aquela região. Quando se levanta Ciro, ele se levanta, domina, né, tem uma revolta contra os medos, e aí ele domina a tribo dos medos, e aí ele reúne medos e persas, e aí começou uma dinastia. Ele se fez rei e começou uma dinastia, chamada dinastia Aquemênida. Então, tinha ali várias tribos. Os medos eram os mais poderosos, mas em 555 a.C. se levanta Ciro, que era da tribo, que era do clã persa, se revolta, domina os medos, une os dois, une medos e persas, e começa um reinado, começa uma dinastia, a dinastia Aquemênida, tá bom? Em menos de 20 anos, pessoal, Ciro, ele fundou um império e colocou o Oriente sob seu poder, tá certo? Ele conquistou o território dos Medos, que é hoje o atual Irã. Depois, olha aqui na sua apostila, na página 150, ó. Vamos acompanhar aqui, ó. Ele anexou, o que foi que anexou? Ele conquistou Lídia, que é uma cidade ali na Turquia atual, territórios da Ásia Menor, cidades gregas do Mar Egeu, olha só, toda aquela região ali do mar, daquelas cidades gregas ali do Mar Egeu, ali a Grécia, né, a região ali da Grécia, a Mesopotâmia, que foi aquela primeira grande região, chegando até regiões da atual Índia. Só o Egito que Ciro não conquistou. Até a morte de Ciro, os persas não tinham conquistado ainda o Egito. Mas o filho dele, o Cambises, conquistou o Egito e avançando até a Líbia. Então foi um grande território. Se você ver aqui no mapinha, você vai ver o Império Persa, tudo que está de roxo é o Império Persa, aqui na sua apostila, na página 150. Eles conquistaram um território muito grande, tá bom? Ciro, pessoal, a gente sempre fala, né, alguma curiosidade. Ciro, sabe o personagem bíblico Daniel? Levanta a sua mão. Né? Então, Daniel, a Bíblia diz que Ciro, quando ele foi levado cativo, né? A Bíblia diz que Ciro foi um rei, né? Que foi muito bom, muito generoso com Daniel, Círio e Dario, que nós também vamos ver agora. E é legal aqui, ó, que o Diogo está trazendo outra curiosidade para gente. Os persas criaram o tar. E o tar é o ancestral do nosso atual violão. Que legal, hein, gente? Quem tiver curiosidades, tá bom? Pode passar aí também para a gente ficar conhecendo. Eles que criaram o ancestral do nosso atual violão.
Muito legal, que nem os fenícios que criaram praticamente o nosso alfabeto, né? Então, trazendo aí novidades, isso mesmo. Como que era a organização política administrativa deles? Pessoal, acima de tudo e de todos estava o rei. E o rei, na Pérsia, era chamado de o grande rei, o rei dos reis. Ele acreditava que ele governava com a aprovação divina, mas ele não se considerava, como no Egito e em outras civilizações, o próprio Deus. Ele falava, ele acreditava que ele governava com a aprovação divina. Então, ele se auto-intitulava de rei dos reis, né? De o grande rei. Mas ele não falava que ele era o próprio Deus, tá bom? Deixa eu só responder aqui para a Júlia. Seja bem-vinda, Ju, viu? Respondendo aqui para a Júlia, tá bom? Então, ele se achava o grande rei. Ele se auto-intitulava como rei dos reis, mas ele não falava que ele era Deus, como outros reis de outras civilizações antigas que nós já vimos. Os reis persas, pessoal, eles desenvolveram um sistema administrativo muito eficiente, com estabilidade, né? Eles também não chegavam, vocês viram quantos territórios eles alcançaram? Mas vocês viram quantos territórios eles alcançaram? Muitos territórios. Mas eles não chegavam nesses territórios como outros povos e como outros conquistadores que já chegavam destruindo tudo, matando, impondo os seus costumes, impondo sua religião. Não. Os persas não eram assim, né? Então, Ciro, ele respeitava a religião daquele povo que ele conquistava, os costumes daquele povo. Ele não chegava impondo os seus costumes, a sua religião. Ele só exigia respeito. Os povos conquistados tinham que pagar impostos, tinham que servir no exército, e eles não se rebelavam, porque eles podiam manter a sua cultura, a sua religião, tudo em paz, tá bom? Então, essa é uma característica dos persas. Eles não chegavam impondo seus costumes, sua religião, tá bom? Conquistar territórios não faz, assim, do povo persa um povo ruim. Naquela época, era uma época de conquista. Às vezes, nós vamos ver no decorrer, quando chegar mais para frente, nas próximas apostilas, que eles tinham que conquistar. E, ao mesmo tempo que eles conquistavam um território, eles perdiam outros. Então, assim, não é legal isso, né? Chegar num lugar onde está todo mundo lá com seu costume, todo mundo lá vivendo a sua vida, e chegam outros que são mais fortes e dominam. Isso não é legal. Mas algo de destaque aqui nos persas é que eles, pelo menos, respeitavam a religião, o costume daquele povo. Eles não chegavam impondo o deles, tá bom? E o império, gente, vocês viram, era muito grande. Então, ele teve que ser dividido. A Pro acabou de falar aqui que eles tinham um sistema administrativo muito eficiente. E eles conseguiam ter esse sistema administrativo eficiente, muito provavelmente porque eles eram organizados. Então, o império foi dividido. Você vai ver aí, ó, em 20 grandes províncias. 20 grandes províncias chamadas satrápias. Satrápias. Então, vamos lá. Nossa, Pro, o que é satrápia? Vamos exemplificar. O Brasil é grande, não é, gente? Faz um joinha aí, quem pode. Né? E o Brasil é grande demais. Dava para uma pessoa só cuidar do Brasil inteiro? Não. Então, foi dividido em estados. Então, a mesma coisa, o território persa era muito grande. Então, teve que ser dividido em satrapas. Satrapas é a mesma coisa que os nossos estados, né? E em cada satrápia foi colocado um sátrapa. O sátrapa é o quê? Era o governador
daquela satrápia, daquela pequena parte do território persa. Só que eles eram, os satrápias, governadores, eram fiscalizados por o rei, por fiscais do rei. Então, assim, olha, o rei, ele tinha o satrápia, mas ainda ele colocava um fiscal para fiscalizar o trabalho do satrápia. Tá bom, gente? Vocês estão entendendo até aqui? Tá tudo bem até aqui?